Achou? A partir do verso 1. 1 Reis 17, a partir do verso 1. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos no estudo da Tua Palavra nesse momento. Pedimos a Tua iluminação. Sabemos que só o Senhor é que pode nos orientar e nos guiar conforme a Tua vontade, conforme os Teus desígnios. Em nome de Jesus, amém. Está escrito aí, 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Viu aí que versículo interessante, não é só o versículo 1 que a gente leu, não foi? É a apresentação de Elias diante de Acabe, o rei Acabe. Interessante que a palavra Acabe já significa em nossa língua uma coisa negativa, né? E foi exatamente esse o papel de Acabe no reino de Israel, acabar com a adoração a Deus naquela época, né? E Elias era um mensageiro de Deus enviado com uma missão, né, de frear aquela apostasia, aquela idolatria que tinha sido implantada pelo rei Acabe. Você sabe me dizer como era o nome da mulher de Acabe? A esposa de Acabe se chamava Jezabel. Jezabel, você já teve uma colega de escola com esse nome já? Teve algum? Tem algum amigo, sua amiga de infância com esse nome, Jezabel? Já viu alguma mulher na internet com esse nome, Jezabel? Não encontra, você não encontra. Coisa mais difícil do mundo é você encontrar uma pessoa com esse nome. Por quê? Porque ela se tornou sinônimo de tudo que não presta. Quem é que vai querer dar o nome de uma filha sua, o nome de Jezabel? Quem é que vai querer, sabendo que ela é uma representação de tudo que não presta, né? Jezabel, ela é uma figura presente na Bíblia desde esse começo aí, no livro de Reis, e ela aparece também no livro de Apocalipse. Quem era Jezabel? Os adjetivos são os piores possíveis para descrever Jezabel, né? Era catimbozeira, era idólatra, era feiticeira, era macumbeira, era fofoqueira, era criminosa, assassina, né, como o Gastão falou aí. Ela foi a responsável pelo assassinato de um homem chamado Nabote. No livro de Reis tem a história dele. Acabe queria o terreno de Nabote, mas Nabote não queria vender. Aí Jezabel bolou um plano pelo qual Nabote poderia ser morto e Acabe ficar com o terreno dele. Mas esse plano não era tomar, porque se fosse tomar, não era? Se fosse para tomar, aí o povo ia se voltar contra eles, né? Aí Jezabel bolou um plano, que o plano dizia o seguinte: inventara-se uma mentira, dizendo que Nabote blasfemou contra o rei e contra Deus. E diante da lei, isso era um crime mortal. Então ela inventou uma mentira, e para sustentar a mentira, ela pagou duas falsas testemunhas, né? Ela bem pagou para inventar a mentira, né, de que Nabote tinha amaldiçoado a Acabe e a Deus. E o resultado foi que mataram Nabote e Acabe tomou. Então ela era o quê? Era uma assassina. E o pior é que Jezabel, ela era uma esposa dominadora. Você vê que tem muitos casamentos que são assim, né? Em que a mulher domina e faz com o marido o que quer. Era exatamente esse o quadro do casamento de Acabe com Jezabel. A Bíblia deixa claro que diz que Acabe fazia o mal porque Jezabel o incitava. Entendeu?
Acabe, ele era do reino de Israel, mas Jezabel já não era. Jezabel pertencia a uma nação vizinha dos Sidônios. E lá nesse lugar, os Sidônios, né, a região de Tiro e Sidom, qual era o Deus que era adorado ali? Era um Deus chamado Baal. Não era o Deus de Israel. Não era o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era um Deus chamado Baal. E quem era esse Deus Baal? Você alguma vez já ouviu falar nesse Deus Baal? Existe uma expressão que as pessoas usam em dia, chamada, que até foi citada no Evangelho, né? Beuzebu. E vem de Baal, né? Era Baal Zebu, que significava o Senhor Baal. Aí o escritor da Bíblia mudou a palavra Zebu para Zebube, que significava o Senhor das moscas. Então o escritor da Bíblia, ele escarnecia e desconsiderava o Deus Baal, né? Através do registro bíblico, citando o nome dele como Baal Zebube, Senhor de moscas, porque representava o Deus dos cananeus e daquela região lá de Tiro e Sidom, né? Que foi de onde veio Jezabel. Para você ter uma ideia, Jezabel ela era filha do sacerdote maior de Baal. Como foi que Acabe foi casar com uma mulher dessa? A resposta, o pai dele. O nome do pai de Acabe chamava-se Onre, que ele era rei de Israel também, né? E Onre teve a belíssima ideia, ou a maldita ideia, de fazer aliança com os sidônios. Entendeu? Ele fez uma parceria, fez uma união dos reinos. Uma parceria não é nem unir os reinos, mas fez uma coalizão para que eles se tornassem amigos. Ele com o rei de Sidônios. E para selar essa união, o que foi que aconteceu? O casamento do filho dele, Acabe, com a filha do sacerdote dos Sidônios, Jezabel. O nome do sacerdote chamava-se Et-Baal. Ele era o maior sacerdote que havia de Baal. O que era que Baal fazia? Sabe me dizer? Por exemplo, lá no Antigo Egito, havia diversos deuses. Por exemplo, no Antigo Egito tinha um deus chamado Ra. Já ouviu falar? O deus Ra. Que deus era esse no Egito? O Sol. O deus Ra. Tem uma cidade lá no Egito, na época da Bíblia, né, tem uma cidade chamada Ramsés. Tem até um faraó com o nome de Ramsés, né? A primeira palavra é Ra, que o nome dele era exatamente uma homenagem a esse deus Ra, que representava o sol. Em que dia se adorava esse Deus? Esse Deus, me diga aí. Esse Deus Sol. Qual era o dia que era dedicado para adorar ele? O primeiro dia da semana. E essa foi uma tradição que veio de muito tempo, chegou até nossos dias, né? Em inglês, a palavra Sunday significa dia do sol, né? A palavra Sunday é domingo, né? Para a nossa língua. Em inglês, domingo é Sunday, que significa dia do sol. Que esse é o dia que se adorava quem? Ra, no Egito. E além de Ra, no Egito tinha um deus chamado Apis. Apis, já ouviu falar? Nunca ouviu falar, não? Mas o deus Apis era exatamente aquele deus que os israelitas fizeram no deserto, o bezerro de ouro. Lembra da história que eles fizeram um bezerro de ouro? Era uma representação daquele deus Apis. E em forma de boi, lá no Egito tinha. No Egito também tinha um deus chamado Tut, que era o rio Nilo. O rio Nilo, ele era adorado como um deus, chamava-se Tut. Inclusive o nome de Moisés era Tutmoses, porque Moisés foi tirado do rio Nilo, né? Quando a rainha, a princesa, filha de Faraó, tirou ele do Nilo, deu esse nome a ele, né? Tutmoses, tirado do rio Nilo. E na região vizinha lá de Israel, que isso era no Egito, né? Aí na outra região vizinha lá tinha os filisteus. E o deus adorado pelos filisteus era o deus Dagon. Já ouviu falar nesse deus? Também talvez não tenham visto, né? O deus Dagon. Tudo isso, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar a figura desses deuses, né? O deus Dagon, ele tinha a cabeça de peixe. A cabeça dele no formato de um peixe. E os filisteus adoravam esse deus. Ele é considerado um deus da guerra, né?
que dava vitórias aos filisteus. Inclusive, quando os filisteus venceram Israel e tomaram a arca de Deus, né? Eles tomaram a arca lá, na época do sacerdote Eli, e trouxeram a arca até o templo de Dagon e colocaram ali ao lado da estátua de Dagon. O que foi que aconteceu? Quando foi no outro dia, eles chegaram lá, a estátua de Dagon tinha caído no chão. Eles foram levantar e colocaram em pé de novo. Aí quando foi no outro dia, no terceiro dia, no segundo dia, eles foram lá e a estátua de Dagon tinha caído de novo ao lado da arca de Deus, e dessa vez tinha quebrado a cabeça e os braços, tinha ficado só o tronco. Aquilo foi um terror para os filisteus, né? Eles tiveram que tirar a arca de Deus às pressas dali. Então, lá no Egito adorava-se esses deuses, né? Lá na Filistia se adorava-se Dagon. Na Babilônia adorava-se Bel, que era um sinônimo de Baal, né? Só que lá chamava-se Bel. E havia também diversos deuses na Babilônia. Também tinha o deus Nebo, que é até de onde veio o nome Nabucodonosor, né? Desse deus Nebo. Tinha um deus chamado Marduk, que era adorado na Babilônia. E na região de Canaã, onde o povo de Israel estava ali para conquistar e tinha conquistado e estava habitando, as pessoas ao redor adoravam quem? Baal. E havia também a esposa de Baal, que era chamada de Astarote. A esposa de Baal. A esposa de Baal era uma deusa que era adorada por meio da promiscuidade, da prostituição. Todas as sacerdotisas de Astarote, elas se dispunham a se prostituir com os homens debaixo das árvores. Elas eram chamadas prostitutas cultuais. E para adorar essa deusa Astarote, os homens tinham que se prostituir com essas sacerdotisas. Já pensou que tipo de adoração que havia, né? E essa era uma religião extremamente popular naquela época. As pessoas adoravam Baal e adoravam Astarote na região de Canaã. Era um culto extremamente difundido. Todos os limites da terra de Canaã, nessa região de Tiro e Sidom, tinham sacerdotes específicos para isso, né? Para promover o culto desses deuses falsos, Baal, Astarote. E as pessoas acreditavam, assim como hoje, né? Você pode observar que hoje, se você chegar assim com a palavra de Deus e disser assim para elas, aqui na palavra de Deus diz assim, 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 assim. As pessoas só fazem escutar, entra num vídeo e sai no outro, né? Mas se você disser assim, em tal e tal lugar, tem uma pessoa fazendo reza e está curando muita gente, as pessoas dão ouvido. Se você pegar uma foto de um santo, que eles chamam, né? Colocar no bolso, isso aqui está me protegendo, elas acreditam. Então as pessoas têm uma facilidade maior de acreditar em superstição, de acreditar em crendice, de acreditar em paganismo, né, como era o culto de Baal. E as pessoas naquela época acreditavam que Baal era quem fazia, sabe o quê? Mandava chuva. Naquela época eles acreditavam. Hoje em dia, as pessoas acreditam quem é que manda chuva. Nós, né? Mas existem algumas pessoas que dizem que é São Pedro que manda chuva. Já ouviu falar? Tem pessoas que dizem que é São Pedro. Será que é São Pedro que manda chuva? São Pedro morto, como é que vai mandar nada? Aí tem algumas pessoas que dizem assim, eu sei, aqui nessa região já ouvi falar muito, né? Eu sei que se no dia de São José chover, o ano vai ser bom, né? De inverno. Eles dizem assim. Então, é diferente daquela época para de hoje? Quem é que manda a chuva, de acordo com a Bíblia? Jesus disse assim, vosso Pai Celestial, Ele dá a chuva, tanto para os bons como para os maus. Jesus quem falou isso, né? Então quem manda a chuva é Deus. E não é só a chuva. O que é que Deus nos manda mais? Tudo que você vê no mundo é Deus que lhe dá. Tudo que você vê que é um refrigério, é um recurso para satisfazer as suas necessidades, quem é que manda? É Deus que manda. Mas aí as pessoas começam a agir da mesma forma que agiram nessa época de Elias aqui, né?
elas começam a achar que não é Deus, que é outra coisa, né? A teoria, eu ia dizer teologia, mas é quase uma teologia, mas a teoria da evolução, ela explica que todos os fenômenos naturais têm causas naturais e não tem nada a ver com Deus. Ou seja, é um tipo de religião também, como aquela religião que tinha naquela época. É um Deus falso. Ela tira a glória daquele que é devida, daquele que realmente é o provedor, é o mantenedor de todos nós, e desvia para outras coisas. Faz com que o homem adore a si mesmo. É interessante, irmãos, como o inimigo, ele trabalha e atua exatamente com esse propósito. Ele odeia e detesta a figura de Deus e quer destruir a imagem de Deus na mente dos homens. E foi com esse propósito que ele instituiu essa religião baseada na adoração a Baal. Da mesma forma, ele instituiu em nossos dias essa teoria evolucionista que desvia os homens de Deus com o mesmo propósito, com a mesma eficácia e talvez com mais alcance ainda, né? A chuva é Deus que manda, mas as pessoas naquela época agradeciam a quem pela chuva? A Baal. Na época de Elias, eles agradeciam a Baal. E eles faziam festas, entendeu? Eles faziam cerimônias extremamente solenes, extremamente importantes, com muitos rituais para homenagear aquele Deus que mandava a chuva. E quando houve o casamento de Acabe com Jezabel, aí Jezabel se encarregou de difundir mais ainda aquela religião. Diz que em todos os lugares lá de Israel, na Samaria, ela mandou construir altares para se adorar a Baal. E aquilo se tornou uma coisa extremamente popular. Se adorava livremente. Mas qual seria a consequência disso? Imagina aí. Qual é a consequência de se voltar as costas para Deus, como a gente acabou de ler aqui na lição, né? Quando você não escolhe servir a Deus e escolhe outros deuses, qual é o resultado? E Moisés disse lá: escolham a vida para que vivam. Eu propus a vida, mas se você não escolhe a vida, qual é o resultado? É a morte. Era exatamente aquilo que Deus queria salvar o seu povo, né? Da morte. E por causa disso, ele enviou o profeta Elias. Elias é um homem distinto na Bíblia, que você observa ele lá, o registro dele começa de forma abrupta no relato da Bíblia, né? Ele não tem falando de nada antes dele, de repente começa dizendo nada. De repente apareceu Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Nem sabe quem é o pai de Elias, nem de onde veio a sua descendência, né? Se era família de Abraão ou de qual tribo que era. E ele aparece de forma repentina e inesperada, mas é claramente destacado como um homem de Deus, um profeta de Deus que tem uma missão solene, né? Que era de chamar o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Assim como Moisés foi chamado lá no Egito, né, para libertar o povo do Egito, Elias foi chamado para tirar o povo da adoração aos deuses falsos. Mesma forma lá no Egito, eu falei para vocês que lá no Egito tinha Ra, não era isso? Tinha Tut, tinha Apis. Se você for observar, se você for prestar atenção lá no relato do Êxodo, você vai perceber que as ações que Deus mandou Moisés efetuar, as pragas, né? Isso aí, vai lá, toca a água do rio Nilo, ela vai se transformar em quê? Em sangue. Aquilo era o quê? Era exatamente uma ação de Deus ferindo a quem? Um deus egípcio chamado Tut. Entendeu? As pessoas adoravam o rio Nilo. E Deus chegou lá e disse: Moisés, coloca lá o cajado no deus Tut lá. Viu o que vai acontecer com ele? De repente a água do Nilo se transforma em sangue. Então, depois, Deus chega para Moisés: Moisés, levanta o cajado para o céu, que eu vou mandar chuva de pedras, que vai matar todos os animais que tiverem no campo. Então, ao cair aquela chuva de pedras e matar os animais, quem era que estava morrendo? O deus Apis.
Cada praga que ocorria feria um deus egípcio, porque eram muitos deuses que havia. Tem um deus lá que era em formato de rã. Você viu que teve uma praga de rãs também, né? Diz que as rãs encheram as suas casas, e depois eles ficaram tão enfadados das rãs que pediram que Moisés orasse a Deus para tirar aquelas rãs, e juntaram as rãs em montões, tocaram fogo. E aquilo era um deus também egípcio, as rãs. E as 10 pragas foram ferindo um por um de todos os deuses egípcios. Teve uma praga lá que significava a praga das trevas, que feria que Deus? Deus Ra, do sol. Meio-dia ninguém via nada. O Deus Ra foi ferido pela mão do verdadeiro Deus. E aqui também, na história de Elias, o Deus Baal deveria ser ferido, deveria ser desmascarado, deveria ser apresentado ao mundo a sua fraqueza, né? Todo mundo olhava para Baal como sendo a fonte da chuva. De repente Elias chega diante de Acabe e diz: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Não haverá chuva mais aqui, nem orvalho. Segundo o quê? Segundo a palavra de Baal, foi isso que ele disse? E segundo a minha palavra, quer dizer, Elias tomou o lugar de quem? De Baal. Elias tomou o lugar de Baal. Só agora é assim, vocês estão dizendo que Baal manda chuva, mas vocês vão ver que quem não vai mandar mais chuva sou eu, quem vai decidir sou eu. A partir de hoje não vai cair mais chuva aqui, segundo a minha palavra. Quando eu disser que vai chover de novo, então vai. E aí o povo pôde ver o contraste, né? De quem realmente era quem mandava a chuva. Quem realmente era quem mandava a chuva. Começou a se passar o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foram 3 anos e meio de seca. Você já presenciou, Ivan, alguma seca aqui no sertão? 3 anos de seca já teve? 3 anos sem chover? Eu acho que sempre choveu um pouquinho ou outro, mesmo que tenha sido um ano com pouca chuva, né? Mas sempre teve algumas chuvas intercaladas ali que não foram tão terríveis. Mas naquela época lá foram 3 anos e meio sem chover. E as pessoas começaram a se voltar para Baal, pedindo para que Baal mandasse a chuva. O que é que Baal fazia? Elas começaram a perceber que Baal não era capaz de nada. Eles tinham que se voltar para o Deus verdadeiro, aquele que realmente controla a chuva, aquele que realmente controla a natureza. Elias fugiu para uma montanha, né? Para uma montanha não, para um riacho. Disse que tinha um resto d'água ainda, né? E ele ficou um bom tempo lá tomando aquela água. E diz que de forma miraculosa Deus enviava alimento para ele por meio dos corvos. Os corvos traziam pão e carne para Elias todo dia. Já imaginou que coisa impressionante? Ele era alimentado. Enquanto a fome começou a se espalhar por todo Israel. E é interessante, irmãos, que o pecado, ele provoca um estado de confusão na pessoa. Em vez das pessoas se arrependerem e reconhecerem que precisavam buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, eles começaram a ficar com raiva de Elias, porque disseram assim: não, Elias é que está causando o mal. Qual era a causa do mal? Por que não estava chovendo? Eu quero fazer uma pergunta a vocês, irmãos. Por que esse calor é tão grande aqui nessa cidade? Por que existem lugares no mundo em que existe tanto gelo assim, que você vê que as pessoas se congelando, né? Dá aqueles invernos frios que falta pouco morrer todo mundo congelado. E por que outros lugares é assim, quente, pegando frio? É o quê? Qual é a explicação para isso? Só existe uma explicação, de acordo com a Bíblia. O pecado que as pessoas alimentam. O pecado que as pessoas dão rédea solta a ele. Isso é que faz com que a maldição recaia sobre a terra. Uns lugares são castigados pelo frio, outros pelo calor. E qual é a solução para que o mundo novamente entre em ordem? Qual é a solução?
Se o problema é o pecado, qual é a solução? É o arrependimento dos pecados. Assim como é hoje, assim também era naquela época de Elias. A única forma de resolver o problema seria se as pessoas se arrependessem dos seus pecados. O pecado, ele é uma coisa tão terrível que, além de causar o mal, ele ainda faz uma confusão na mente da pessoa assim, que faz a pessoa imaginar e raciocinar que o problema é outra coisa, não é ele. Eles começaram a dizer que o problema era Elias. Começaram a chamar Elias de perturbador de Israel. Como se Elias tivesse rogado uma praga. O que Elias estava fazendo com o povo era dando uma oportunidade a eles de arrependimento. Tu ia dizer alguma coisa? Tá ok. Aí, Elias foi um mensageiro enviado por Deus para levar uma mensagem de advertência, de arrependimento para o povo. Mas aí o povo, ao invés de se arrepender de seus pecados, começaram a ver Elias como causador. É precisamente isso que vai acontecer em breve no mundo. Isso é predito pelas profecias. O povo de Deus, aqueles que apresentam o caminho do arrependimento, o caminho da vitória sobre o mal, o caminho pelo qual a gente pode ser lavado e alvejado pelo sangue de Cristo para vencer o pecado. Exatamente esse povo, no tempo do fim, será visto como causador das mazelas da humanidade. E será por isso perseguido. Será um povo odiado, assim como foi Elias. Elias foi procurado por Acabe em todos os limites de Israel. Diz que Acabe mandava mensageiros, emissários às nações vizinhas. Procure Elias aí. Na hora que você achar, traga ele. E os homens diziam, ele não está aqui. Eles mandavam os reis, os oficiais dessa nação, assinar um documento jurando que Elias não estava ali. Ou seja, Acabe, instigado por Jezabel, passou a querer colocar é tipo aquelas crendices dos feiticeiros, né? E diz assim, para que um feitiço seja desfeito, tem que se matar o feiticeiro. E começaram a dizer assim que Elias também era um feiticeiro e tinha que matar ele para que o feitiço dele fosse desfeito. Isso era a religião de Jezabel. Era assim que eles viam os profetas de Deus, os homens de Deus. E revoltados porque não encontraram Elias, eles passaram a matar os profetas de Deus que havia em Samaria, em Israel. E se Jezabel era encarregada disso, começavam a mandar matar os profetas de Deus que havia em Israel. E teve um homem lá chamado... me esqueci agora. Mas teve um homem que ele era secretário, mordomo, Obadias, se eu não me engano é alguma coisa assim, Obadias. Ele era mordomo de Acabe, que ele era um homem que temia a Deus. E ele passou a esconder os profetas de Deus em uma caverna lá, em um buraco, e sustentar esses profetas para que eles não fossem mortos por Jezabel. Porque Jezabel queria matar Elias e queria matar os profetas de Deus todos. Até que chegou o tempo em que Elias se apresentou a Acabe, né? E ele veio até mesmo por meio desse Obadias, né? Mandou que Obadias levasse a mensagem. E então Acabe encontrou-se com Elias. E a primeira coisa que ele disse foi exatamente isso. Já te encontrei, perturbador de Israel. Como foi que Elias respondeu? Ele disse, eu não tenho perturbado Israel, mas é tu e a casa do teu pai, que trocaram a adoração do Deus verdadeiro para adorar Baal. Então quem está causando a perturbação é você. Olha, Elias, ele era um homem de Deus extremamente corajoso, né? Como é que teria coragem de dizer uma coisa dessa, né? Diretamente, lembra João Batista, né? João Batista olhava para Herodes, né? Aí dizia, olha, não é lícito você possuir a mulher de seu irmão. E aquilo custou o quê? A cabeça de João Batista, né? Porque a mulher ficou com tanta raiva, ficou com tanto ódio dele, que disse, um dia eu mato. E terminou matando. E assim também era Elias, era um homem destemido, que denunciava e falava a verdade.
a história de Elias, irmãos, está registrada aqui como um tipo, uma figura, uma ilustração para a história do povo de Deus que vive em nossos dias. A história de Elias, ela também teve uma aplicação na vida de João Batista. Algumas pessoas viram, até confundido, dizendo, esse é Elias, né, com João Batista. Porque João Batista, ele tinha um perfil de Elias. E da mesma forma, em nosso tempo, teremos mais uma manifestação dessa revelação. Um profeta de Deus agindo, uma mensagem profética de Deus agindo por meio do povo de Deus nessa época. Não vai ser agora só uma pessoa, entendeu? Vai ser um grupo de pessoas agindo no espírito e no poder de Elias para pregar uma mensagem de arrependimento em um mundo que está afundado na idolatria, como era aquele mundo na época lá em Israel, né? Um mundo que está vivendo uma situação de apostasia. É exatamente isso daqui. Apostasia é isso, é as pessoas adorarem outras coisas, darem glória a outras coisas e não ao Deus verdadeiro. Lá em Apocalipse está escrito assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então o povo de Deus, ele faz isso. O povo de Deus, você está aqui, bebeu água, a quem deve ser dada a glória, porque você bebeu água? A Deus. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as pessoas fazem isso? Não. As pessoas, elas dão glória ao Deus desse mundo. Elas dão glória às suas próprias filosofias, às suas próprias instruções que eles mesmos seguem, não é? Assim como havia aquelas pessoas que davam glória a deuses falsos, a mesma coisa funciona nos dias de hoje. As pessoas não são tão rústicas e antiquadas que vão adorar Deus como Baal. Mas as filosofias que elas adoram e colocaram no lugar de Deus, elas têm o mesmo efeito. Desviam a glória que era para ser dada a Deus para essas filosofias que eles seguem. Pessoas entendidas, pessoas intelectuais, pessoas inteligentes nas universidades, eles estão agindo e atuando, não de outra forma, mas como adoradores de Baal. O Baal da ciência, a chamada ciência, né? Porque a ciência verdadeira é a que a palavra de Deus mostra, apresenta. Irmãos, com esse pensamento, eu concluo aqui a reflexão sobre a história de Elias, tesbita, dos moradores de Gileade. Um homem de Deus enviado para uma mensagem solene naquela época. Da mesma forma, nós somos hoje enviados com a mensagem de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos conhecendo histórias tão valiosas da antiguidade que ocorreram e que servem de lição para nós nesse tempo. A história de Elias, na época do rei Acabe, onde havia uma apostasia grande no meio do povo. Da mesma forma, em nossos dias, se propaga na terra a idolatria, se propaga na terra a falsa adoração. As pessoas estão adorando tudo menos ao Senhor. E nós somos chamados, assim como Elias, nesse tempo, para proclamar uma mensagem de arrependimento ao mundo. Por meio da nossa vida, por meio das nossas palavras, nós devemos, ó Deus, levar o conhecimento do Deus verdadeiro ao mundo. Que o Senhor nos faça, ó Deus, capazes disso. Sabemos que só o Senhor que pode efetuar isso por meio do sangue de Jesus, por meio da graça, por meio do seu poder. Nos ajuda a estar, ó Deus, fazendo parte desse povo que cumpre um papel importante nesse tempo, que é ser tuas testemunhas, teus instrumentos no conflito final. Nós pedimos essas coisas e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.